A experiência que estou prestes a contar ainda me faz questionar o que é real e o que não é. Isso aconteceu comigo e com meu pai. E mesmo 2 anos depois, sinto arrepios só de pensar nisso. Eu sei que, se eu contasse isso para você, talvez não acreditasse. Mas juro que cada palavra é verdadeira. Há 2 anos, meu pai e eu viajamos para acampar em um local profundo do interior do país. Sempre curtimos essas escapadas, pois são momentos agradáveis para fugir da rotina. Este lugar, em particular, era incrível. Tinha trilhas para caminhadas, tirolesa e até um toque turístico, mas também carregava uma rica história ligada às terras dos nativos americanos. A primeira noite foi perfeita. Famílias acampando, fogueiras por todo lado, crianças rindo, cachorros quentes, marshmallows assados, algumas cervejas e conversas descontraídas com as pessoas ao redor. Tudo era exatamente como se espera de um acampamento. Porém, na segunda noite, as coisas começaram a mudar. A equipe local nos informou que éramos os únicos no parque. Ninguém mais havia reservado um local. Inicialmente, ficamos empolgados com a ideia de termos o acampamento só para nós. Passei o dia caminhando, pescando e curtindo a natureza. Em um determinado momento, enquanto eu estava sentado perto do rio, ouvi um som estranho que se encaixava perfeitamente na atmosfera assustadora que começava a se formar. Quando o sol nasceu, estávamos um pouco zumbidos pelas cervejas e cansados, mas satisfeitos após um longo dia ao ar livre. Decidimos então ir até o centro de informações do parque para carregar nossos telefones e pegar alguns lanches antes que a noite ficasse muito fria. No caminho de volta, algo no ar mudou. O ambiente parecia mais pesado e o céu adquiriu uma tonalidade estranha, quase como um crepúsculo. Meu pai se virou para mim e perguntou: "Isso não parece estranho? Estamos em algum tipo de sonho?" E ele estava certo. A floresta parecia infinita, estendendo-se em todas as direções. Meu peito apertou e não conseguia tirar a sensação de que não estávamos sozinhos. Continuamos caminhando, ambos olhando por cima dos ombros, como se esperássemos ver algo espreitando entre as árvores. De volta ao acampamento, nos acomodamos perto do fogo, sem comentar o estranho sentimento. Silenciosamente, concordamos em fingir normalidade. Assim, continuamos com nossos s'mores, música e até fumamos um pouco de erva para tentar nos distrair. Não era o típico momento pai e filho, mas conforme o sol se pôs e a escuridão tomava conta, só restava o brilho vacilante do fogo. Por volta das 21 horas, enquanto desfrutávamos dos s'mores, ouvimos um barulho repentino, um bater forte, como se uma árvore tivesse caído. O som saiu do nada, alto e ecoando pela floresta, vindo na direção do rio, a cerca de 100 metros de distância. Pegamos nossas lanternas e as apontamos para o local, mas não vimos nada. Nenhum movimento, nenhum brilho de olhos, nada. Tentamos brincar nervosamente sobre o ocorrido, mas o desconforto persistia. Alguns minutos depois, o som voltou, desta vez mais alto e vindo de longe, mas com o mesmo peso. Acendemos as lanternas novamente, mas a escuridão parecia engolir a luz, revelando apenas as árvores que cercavam nossa barraca. Em seguida, um terceiro estrondo aconteceu, agora mais próximo, como se o som estivesse se movendo em nossa direção, circulando o acampamento. Antes mesmo de conseguirmos organizar nossos pensamentos, um quarto estrondo ocorreu a apenas 20 jardas de distância, ou talvez menos. Foi nesse instante que o verdadeiro medo e a adrenalina se instalaram. Já sem os efeitos da erva, meu pai se virou para mim com os olhos arregalados. O medo estampava seu rosto. Decidimos então entrar na barraca. Rapidamente, ele jogou o último pedaço de lenha no fogo, na esperança de que as chamas afastassem qualquer presença lá fora. Corri para dentro da tenda e me deitei no chão, enquanto meu pai, ainda hesitante, seguia atrás de mim. No exato momento em que ele estava para entrar, ocorreu um estrondo tão alto e tão próximo que o chão parecia tremer. Meu pai congelou, encarando o escuro, e eu, em pânico, gritei seu nome. Ele pulou para dentro da tenda e murmurou, com voz trêmula: "Tem alguém ali, parado ali." Quando perguntei o que era, ele apenas sussurrou que não sabia, como se um muro de escuridão tivesse se formado do lado de fora.
Ele se sentou próximo ao zíper da tenda, segurando a única arma que tínhamos. Uma pequena faca, totalmente inútil, mas o bastante para nos dar uma sensação de segurança. Então começou um som de vibração, difícil de explicar até hoje. Era um zumbido baixo que enchia o ar, fazendo nossos corações apertarem de medo. Meu pai sussurrou: "Você ouviu isso?" Eu não consegui responder, apenas balancei a cabeça paralisado, com a sensação de que estávamos sendo caçados. Esse som continuou por cerca de 5 minutos, enquanto permanecíamos em silêncio absoluto. Logo depois, um outro ruído surgiu. Não era de um animal, nem de um ser humano. Um som gutural, quase alienígena, que honestamente soou como o Demogorgon de Stranger Things. Ficamos congelados na tenda, com tanto medo de respirar ou de nos mover, que sequer ousávamos olhar pela pequena janela de malha, temerosos de sermos vistos. Apenas permanecemos ali, controlando a respiração, enquanto meu pai segurava a faca com mãos trêmulas. O mais estranho, porém, aconteceu em meio a todo aquele caos. Acabamos adormecendo. Eu me lembro de ter acordado subitamente de costas em pânico, como se algo tivesse se posado sobre mim. Quis conferir o horário no telefone, mas ele estava descarregado. E meu pai também teve o mesmo problema. Sem bateria, saímos da tenda para fazer xixi, mantendo uma distância de cerca de 1,5 metro, costas com costas, ainda em choque. Ao olhar para fora, vimos que o ambiente estava congelado. A escuridão persistia, o ar estava frio e imóvel, a comida na mesa permanecia intocada, e o fogo, que antes aquecia a tenda, agora estava apagado, com as cinzas espalhadas como se nada tivesse acontecido. Passamos o resto da noite em silêncio, tentando dormir. De manhã, fizemos as malas sem trocar uma palavra. No caminho de volta para casa, conversamos sobre tudo e percebemos que ambos havíamos sentido o mesmo. Éramos observados, como se algo estivesse nos caçando, esperando que escorregássemos. Quando contamos à minha mãe, ela achou que estávamos loucos, sugestão de que talvez tivéssemos sido drogados ou que alguém tivesse pregado uma peça. Mas não foi isso. O que aconteceu foi real. Meu pai chegou o mais próximo que pôde de algo que definitivamente não era humano nem natural. Desde então, nunca mais voltamos àquele local, nem acampamos novamente. Acho que depois dessa experiência, simplesmente nunca mais acamparei. Essa experiência aconteceu comigo em 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19. O mundo estava fechando, todos confinados em suas casas. Sendo um ávido mochileiro e campista, aproveitei o isolamento como uma desculpa para viajar para diferentes parques nacionais e acampar em lugares remotos. Um desses lugares foi um riacho no Rocky Mountain National Park, no Colorado. Sem revelar minha identidade ou detalhes pessoais, posso dizer que algo aconteceu com meu trabalho em 2019, o que prejudicou bastante minha reputação. Muitas pessoas ficaram chateadas comigo. Tive que mudar de apartamento, trocar de número de telefone e, eventualmente, pedir demissão. O erro que cometi fez com que várias pessoas perdessem muito dinheiro. Ser odiado era esperado, mas eu nunca imaginei até onde isso iria. Por um tempo, fui assediado por números desconhecidos, recebendo até mensagens ameaçadoras. Não sabia se eram de uma pessoa só ou de várias, mas, eventualmente, as mensagens pararam. Achei que tinham perdido o interesse. Durante esse período, eu estava sem trabalhar, apenas tirando um tempo para mim. Outro motivo para minhas viagens. Dirigi por 3 horas até o Rocky Mountain National Park. Estacionei meu caminhão e iniciei minha trilha até o riacho. O lugar estava deserto, o que fazia sentido, já que o lockdown havia começado, e além disso, ainda era inverno. Uma fina camada de neve cobria o chão, produzindo aquele som característico de trituração a cada passo. Quando cheguei ao riacho, ainda fluindo e não congelado, senti um alívio imediato, uma verdadeira desintoxicação do estresse. Montei meu acampamento em um local afastado, cortei lenha, acendi uma fogueira e cozinhei algumas salsichas. Depois, sentei-me perto do fogo para ler. Com o cair da noite,
Liguei meu farol e comecei a fumar um pouco para relaxar. Foi então que meu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Meu coração disparou. Estava acontecendo de novo. As mensagens eram estranhas. Como está o acampamento, amigo? É lindo aqui fora. Entendo por que você escolheu vir para cá. Meu instinto foi responder: quem é você? Mas o tom das mensagens era perturbador. Parecia que a pessoa estava ali comigo. Chapado e ansioso, me senti extremamente paranoico. Peguei minha arma do bolso da mochila, apenas para me sentir mais seguro. Normalmente apagaria o fogo antes de dormir, mas a ideia de ficar no escuro total era assustadora. Entrei na barraca, rastejei para o saco de dormir e fiquei esperando uma resposta que nunca veio. Minha mente estava presa naqueles textos. Tentei ler, mas não conseguia me concentrar. Decidi assistir a vídeos no YouTube para passar o tempo. Ironicamente, escolhi um documentário sobre assassinato. Péssima ideia para o momento. Foi quando outra mensagem chegou. Não importa como você sabia que eu estava acampando. Meu coração disparou novamente. Respondi: como você sabe que estou aqui? Nenhuma resposta. O silêncio da floresta no inverno é absoluto. Sem insetos, sem animais, apenas o vento ocasional. E de repente, o som inconfundível de passos na neve. Alguém se aproximava da minha barraca. Os passos pararam a poucos metros de mim. Então, um clarão, como o flash de uma câmera ou uma lanterna sendo acesa rapidamente. Meu telefone vibrou novamente. Era uma foto da minha barraca. Logo depois, outra mensagem: tenha uma boa noite de sono. Naquele momento, toda a minha onda desapareceu. O medo foi substituído por adrenalina. Peguei minha arma, abri o zíper da barraca e disparei 2 tiros para o alto. Ouvi passos apressados fugindo pela neve. Gritei ameaças no ar, torcendo para que funcionasse. E funcionou. Não houve mais mensagens nem passos. Fiquei acordado por horas, sentindo-me como se tivesse tomado litros de café. Quando o sol nasceu, senti um alívio indescritível. Quem quer que fosse não estava preparado para alguém armado. Isso os fez desistir. E desde aquela noite, nunca mais fui incomodado. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse uma arma naquela noite. Durante minha infância, todo mês de outubro, minha família tinha uma tradição. Passávamos um fim de semana no norte de Michigan, na propriedade do meu tio Jim. Ele tinha uma casa enorme de 4 acres, com 5 quartos e 3 banheiros. 2 quartos eram para mim, meus irmãos e meus primos, enquanto os outros ficavam para os adultos. Meu tio Jim era um grande caçador e pescador. Meu pai, mesmo sendo um amante dos animais que nunca machucaria uma mosca, viajou com ele algumas vezes para acampar. A propriedade incluía uma grande área de floresta, marcada por árvores pintadas de vermelho, separando o terreno de uma vasta floresta do condado, sem nenhuma casa próxima por quilômetros. Um dia, durante o almoço, enquanto nossos pais falavam sobre caça, eu, meu irmão Adam e meus primos Jake e Joe tivemos a ideia de acampar naquela noite. Nossos pais, já um pouco bêbados, toparam na hora. Nossas mães, nem tanto, mas não disseram não diretamente. Meu pai e tio Jim nos levaram até uma clareira na floresta, além da linha da propriedade, um lugar que meu tio chamava de camas de veado, perfeito para acampar. Eles nos ajudaram a montar a barraca, grande o suficiente para nós 4, enquanto davam uma aula meio bêbada sobre como fazer isso. Depois, voltamos para a casa e brincamos até a hora do jantar. No jantar, nossas mães expressaram novamente o desconforto com a ideia, mas nossos pais insistiram que estaríamos bem. Meu pai até brincou: estamos perto o suficiente para ouvir seus gritos se algo der errado. Mais tarde, eles nos levaram de volta para a floresta com lanternas e cobertores extras, pois a noite seria fria. Também levei um baralho de Uno para passarmos o tempo. Quando eles nos deixaram, ficamos sozinhos na escuridão da floresta. Mesmo não tão longe da casa, estávamos fundo o suficiente para não ver nenhuma luz. Começamos a jogar Uno, o que passou o tempo rápido, pelo menos meia hora.
Foi então que ouvimos o primeiro grito. Parecia o grito de uma menina e todos nós congelamos, nos olhando assustados. Mas lembrei que o grito de uma raposa soa como o de uma mulher, então tranquilizei todo mundo. Voltamos ao Uno e eu até ganhei todas as rodadas. Mas então o grito veio de novo, mais alto, mais próximo, e dessa vez parecia humano. O medo tomou conta. Apaguei as lanternas e todos rastejaram para seus sacos de dormir. Nenhum de nós teve coragem de correr pela floresta até a casa. O medo de ser perseguido era maior. Ficar quieto na barraca parecia mais seguro. Ficamos em silêncio, apenas sussurrando entre nós, tentando acreditar que ainda podia ser uma raposa. Mas então, ouvimos passos rápidos esmagando as folhas secas, se aproximando da barraca, até pararem bem do lado de fora. De repente, um grito penetrante, quase de cortar o coração, ecoou. Parecia uma mulher, e então, a barraca começou a tremer violentamente. Nós gritamos. Jake e Joe choravam de medo, enquanto eu e Adam berrávamos: "Sai daqui!" Sem pensar, abri o zíper da barraca e, um por um, corremos pela floresta com as lanternas acesas, nossos corações disparados. Nunca senti tanto medo. Parecia uma questão de vida ou morte. Chegamos à propriedade gritando e toda a família já estava do lado de fora, alarmada. Mas percebi algo. Minhas primas Jamie, Christina e minha irmã não estavam lá. Acusei meu pai e tio Jim de mandarem uma delas para nos assustar, mas eles garantiram que as meninas já estavam na cama. Foi aí que o medo ficou real. Alguém que não conhecíamos estava na floresta, bem ao nosso lado. Nossos pais, armados com rifles, foram procurar, mas voltaram sem encontrar nada. No dia seguinte, pegamos nossas coisas e nunca mais acampamos naquela floresta. Nem mesmo brincávamos lá fora depois de escurecer. Até hoje me pergunto, quem estava lá fora? E por quê?